Olá, irmãos e irmãs da paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor nas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento para mergulharmos na palavra do Senhor, que possamos abrir nossos corações, que possamos nos deixar ser guiados pelo Senhor, que possamos fazer a sua santa vontade e que possamos assim também nos permitir estar verdadeiramente lançados à vontade dele, mesmo diante de tantas situações, mesmo diante de tantas tribulações, mesmo quando tudo parece perdido, que possamos deixar o Senhor vir e fazer sua santa vontade em nossas vidas com o seu propósito, que é muito maior do que podemos imaginar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta dos nossos corações. Nós precisamos de Ti agora. Abre nossas mentes para que possamos estar sendo iluminados verdadeiramente pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu querer. Que a Tua luz possa vir fazer com que nós enxerguemos tudo aquilo que vem de Ti. Que a Tua luz possa iluminar verdadeiramente as nossas mentes para compreendermos, para termos discernimento, entendimento, inteligência, conhecimento necessário para compreendermos as Sagradas Escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, inflamar nossos corações para que possamos nos apaixonar mais e mais pelas palavras de Deus, para que possamos nos apaixonar mais e mais pelas santas palavras que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo. Vem abrir nossos corações mais e mais para que o Senhor faça em nós novas coisas, para que o Senhor faça em nós tudo aquilo que for da sua santa vontade. Nós pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Isto diz o Senhor. Encontrou perdão no deserto o povo que escapou à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças e sairás entre grupos de dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes de Samaria. Os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia que te gritarão os guardas no monte Efraim. Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará qual pastor a teu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouve, nações, a palavra do Senhor e anuncia nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia, e eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. E Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher insistiu: é verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé.
seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu acho muito interessante, particularmente, como a palavra de Deus ela tem a capacidade de tocar diretamente na vida dos santos e santas que estão ligados à liturgia do dia. Hoje se festeja justamente Santo Oswald, da Nortúmbria, ou Northumber, enfim, ele que era da Inglaterra, ele era britânico. Hoje nós rememoramos a vida e morte, de certa forma, de Santo Osvaldo, e esse santo, para muitos não é conhecido, para nós, eu mesmo não conhecia, mas é interessante pensar que é um santo que, obviamente, gera feriado na Inglaterra, porque ele foi responsável por literalmente evangelizar toda a região da Nortúmbria, que hoje nós conhecemos como Escócia, parte da Irlanda. Hoje nós conhecemos como parte da Inglaterra, mais ao norte, né, do Reino Unido. E isso é muito forte de se pensar, porque justamente estamos falando daquilo que o Salmo vem nos mostrar, né? Nós temos aqui a história de um santo que no início de sua vida ele era definitivamente pagão. E a mãe de Osvaldo era a princesa Eithel. Com a morte do pai em batalha, ali por volta do ano 616, a família inteira, tanto a mãe dele como ele e também alguns outros servos, tiveram de fugir para a Escócia, porque o rei perdeu aquela batalha e o seu reino foi completamente atingido, né, pela sua derrota. E ali eles fugiram para a Escócia, para o norte, né? E ali ele se refugiou. Olha só que interessante. Ele era filho de um rei pagão. Mas Deus tem um propósito muito maior, principalmente quando nós não entendemos, mesmo que nós não estejamos entendendo as coisas que estão acontecendo. Estamos falando de um jovem que em 616 tinha 12 anos de idade. E com esses 12 anos de idade, ele teve que ver a sua vida ser completamente transformada. Ele era filho de nobres. E de repente ele perde tudo e tem que fugir para uma região, para um lugar que ele não conhecia até certo ponto. E ali na Escócia, ele foi criado por monges, saindo de uma realidade de castelo, saindo de uma realidade de pomposidade, ele vai para uma realidade de pobreza, austeridade e verdadeiramente profundidade e oração. Um mosteiro de Iona foi criado por monges, possivelmente ou monges beneditinos ou monges franciscanos, eu não vou saber dizer ao certo. Mas é interessante, meus irmãos e irmãs, que por ele ter chegado até a Nortúmbria por volta dos 12 anos de idade, a sua adolescência inteira foi dentro do mosteiro. Então ele foi construído como um jovem, um homem, que literalmente tinha ligação com o mosteiro. Uma formação religiosa muito forte. Percebam que mesmo diante da tribulação, mesmo diante de uma tempestade, mesmo quando a sua vida pode parecer não ter sentido, da mesma forma como José do Egito, que foi literalmente lançado como escravo pelos irmãos, da mesma forma como aconteceu lá no passado, da mesma forma como está sendo apresentada até certo ponto, a mulher aqui no evangelho de hoje, aquela mulher que era de uma outra realidade, Santo Osvaldo era pagão. Aquela mulher era cananeia, não tinha ligação direta com os judeus, com os israelitas. E aqui nós temos Santo Osvaldo, que era de uma realidade diferente, que não tinha ligação direta com o cristianismo, mas a sua formação, a partir do momento que ele chega ali no mosteiro, a sua formação passa a ser completamente religiosa cristã. Anos depois ele retorna para a região da Nortúmbria, no norte da Inglaterra, com um pequeno exército. E ele retoma o seu trono após vencer uma batalha decisiva. E ele diz que a sua vitória é graças à proteção da cruz de Cristo. E depois de ter vencido algumas batalhas, depois de ter retomado o trono, depois de ter conseguido finalmente voltar e conquistar o seu lugar como o rei daquele ambiente, daquela região,
ele chamou os monges que educaram-no. Olha só, ele traz os monges escoceses para perto, os mesmos monges que o educaram, e ele pede para que esses monges evangelizem naquela região e também preguem o evangelho ali, porque ele também havia sido alcançado pelo mesmo evangelho, ele também havia sido alcançado pela cruz de Cristo. E olha só que interessante, meus irmãos e irmãs, estamos falando de um santo que literalmente perdeu tudo que ele conhecia no início, perdeu tudo que ele conhecia na sua infância para ganhar tudo. Ele perdeu os seus bens para ganhar Jesus Cristo. Ele perdeu os seus bens para ganhar a salvação. Ele perdeu os seus bens e conheceu alguém muito maior do que tudo e do que todos. Ele conheceu Deus. Ele literalmente conheceu Deus, Jesus Cristo. E mesmo quando parece que tudo está perdido, mesmo quando parece que não tem mais saída, mesmo quando parece que não temos mais para onde ir, Deus está construindo a sua história. Deus está construindo a nossa história. Deus está fazendo nova todas as coisas. Ele está movendo a nossa história com um propósito muito maior do que nós podemos enxergar. O Senhor guardará as nações, o Senhor guardará a tua vida, qual pastor a seu rebanho. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te manter seguindo a vontade dele. Por mais que pareça que você está num caminho completamente distante, por mais que pareça que você não faz parte dos filhos de Deus, mas quando Deus tem um plano na tua vida, Deus tendo um propósito maior na tua vida, e quando você acolhe esse propósito, mesmo quando você tenta se desviar, mesmo quando você está distante, Deus faz de tudo para te encaminhar na vontade dele. Aquele jovem cresceu dentro de uma família pagã, mas foi graças ao momento em que ele perdeu tudo que ele finalmente conheceu Jesus. E conhecendo Jesus, ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. E olha só que interessante o salmo de hoje, meus irmãos e irmãs. Mudarei a alegria do teu luto. Santo Osvaldo tinha perdido o pai. E depois ele perdeu tudo o que ele tinha. E o salmo de hoje fala para nós: farei com que o teu coração esteja alegre novamente. Também o coração do jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o teu luto. Serei consolo e conforto para ti após a guerra. Depois daquela situação na vida de Santo Osvaldo, depois que o pai dele perdeu aquela batalha, depois que ele foi exilado, depois da guerra, Jesus se tornou consolo e conforto para o coração dele. Meus irmãos e irmãs, você está passando por várias batalhas diárias. Meus irmãos e irmãs, vocês estão passando por situações complexas da vida diárias. E eu pergunto a vocês: onde está o teu consolo? Onde está o teu conforto após cada uma das batalhas? Onde você deixa os teus fardos? Onde você deixa o teu cansaço? Onde você se refugia? Santo Osvaldo se refugiou dentro de um mosteiro. Mesmo que não fosse dos planos dele, mas ele acabou se refugiando junto com a família dentro de um mosteiro. E ali ele conheceu o maior de todos os tesouros. Ali ele encontrou o maior e mais poderoso dos tesouros, a cruz de Cristo. Mesmo que você esteja distante do Senhor no primeiro momento, mesmo que a tua vida possa estar em um lugar completamente longe da cruz de Cristo, longe do Calvário, se você disser sim para a vontade de Deus, se você retornar para a casa do Senhor, se você se refugiar na cruz de Cristo, se você se colocar aos pés do sacrário, aos pés do Santíssimo Sacramento, Ele será o teu consolo e o teu conforto após a guerra. E meus irmãos e irmãs, no primeiro momento o Senhor vai te testar. É interessante pensar que o Senhor está testando a fé daquela mulher. Porque aquela mulher poderia ter ido embora depois que o Senhor não respondeu para ela. Jesus não respondeu quando ela disse: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E Jesus não deu nenhuma resposta, nenhuma palavra para ela. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter ido embora. Quantas e quantas vezes você escuta o silêncio de Deus? Quantas e quantas vezes você fez uma oração e Deus pareceu não te responder? E é verdade, às vezes Jesus não nos responde de primeira.
Porque Ele quer ver a nossa insistência. Ele quer ver se nós vamos continuar persistindo. Ele quer ver se nós vamos continuar rezando. Ele quer saber se nós vamos continuar insistindo em oração. Ele quer saber se nós vamos continuar ali aos pés dele. Ele quer saber até que ponto vai a nossa fé. A mulher, versículo 25, a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e colocou-se a implorar: Senhor, socorre-me. E é verdade, meus irmãos e irmãs, que por diversas vezes nós estamos tão distantes de Jesus, nós estamos numa vida tão forte de pecado, que nós não somos dignos de estar aos pés de Jesus. Tanto é que ele responde para aquela mulher: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Imagina justamente isso na vida de Santo Osvaldo. Não fica bem tirar dos monges para dar aos pagãos. Não fica bem tirar a bênção dos monges e dar a um povo pagão. Imagina Santo Osvaldo respondendo igual àquela mulher cananeia: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos, até mesmo os pagãos, também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, que seja feito como tu queres. E talvez você não tenha entendido essa frase dela, mas isso significa dizer, quando ela diz que os cachorrinhos também comem as migalhas, até mesmo aqueles que não fazem parte da caminhada com Deus, até mesmo aqueles que estão numa vida de pecado, até mesmo aqueles que não conhecem a cruz de Cristo, esses também são alimentados pela misericórdia divina. Esses também têm o pão santo de cada dia. Esses também têm um lugar para morar. Esses também têm onde viver. Talvez você nem tenha uma vida perto de Jesus, mas eu tenho certeza que de alguma maneira você está lutando também pelo teu pão santo de cada dia. Você também está lutando pelo teu alimento. Você também está lutando pela tua casa. Você também está lutando para que tenha água, alimento, para que tenha uma boa infraestrutura na tua vida, na vida da tua família, mesmo que você esteja distante de Deus. E se você estiver distante de Deus, meu irmão, minha irmã, eu te digo, faça como Santo Osvaldo e abra o teu coração. Abre o teu coração para que a palavra de Deus possa adentrar. E mesmo você sendo de uma origem que está longe de Deus, o que importa é a decisão que você toma hoje. E Santo Osvaldo, naquele momento, ele tomou uma decisão. A decisão de seguir Cristo. E seguindo Cristo, assim como Davi fez, seguindo o Senhor Deus, ele pediu que Deus o ajudasse em batalha. E ele declarou: eu tomei o trono de volta para mim. Tudo graças à cruz de Cristo. Tudo é graça e vem da cruz de Cristo. Assim, depois disso, com a morte de Santo Osvaldo, com a morte de Osvaldo, depois de uma batalha, em combate, ele morreu no ano de 642 por conta de invasores pagãos em defesa de seu povo, né? Ele defendeu aquele povo que foi evangelizado. Ele defendeu aquele povo que foi alcançado pelo Senhor. Ele defendeu aquele povo que foi tocado pelo seu sim. O sim de um líder é responsável pela transformação de um povo inteiro. O sim de um líder é responsável pela condução das almas de um povo inteiro. E eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, que Santo Osvaldo com certeza deve ter convertido muitas almas para Jesus. Santo Osvaldo com certeza deve ter alcançado muitas almas para Jesus. E assim, aquele povo que era pagão, aquele povo que não conhecia Cristo, aquele povo que estava muito longe da fé, graças a Santo Osvaldo, aquele povo conheceu o amor eterno e foi atraído pela misericórdia de Deus, como está escrito na profecia de Jeremias. Um povo que está longe, um povo que não conhece Deus, um povo que não sabe quem é o Senhor, graças à evangelização e graças ao sim de Santo Osvaldo, aconteceu exatamente o que a profecia de Jeremias declara para nós hoje. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. Meus irmãos e irmãs, talvez você esteja precisando ser atraído pela misericórdia de Deus hoje, para que a tua vida seja reedificada, da mesma forma como aquele povo foi reedificado, da mesma forma como o povo de Santo Osvaldo foi reedificado, da mesma forma como Santo Osvaldo conseguiu reedificar o seu trono. Mas só
vai conseguir haver uma edificação do teu coração, só vai conseguir de fato transformar o teu coração, você só vai reestruturar a tua vida se você acolher o amor eterno e se você se lançar na misericórdia divina, como nos fala a profecia de Jeremias, como aconteceu com aquela mulher cananeia que se lançou aos pés de Jesus e confiou na misericórdia de Deus. E assim teve a sua filha curada. Onde Deus precisa te tocar hoje e onde você precisa ter a misericórdia divina te alcançando, para que, mesmo diante de situações onde parece que a tua vida não tem mais valor, não tem mais sentido e parece que você perdeu tudo, mesmo diante das provações, tenho certeza que a misericórdia divina é muito maior na tua vida e existe um propósito, para que lá na frente você possa testemunhar a vitória de Deus no teu coração, na tua alma, na tua família, na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água, pela força de sua Santíssima Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e o bom Deus permaneçam em vossos corações e até o próximo momento de meditação.